Estão todos me ouvindo lá atrás também? Graças a Deus. Estejamos todos na paz de Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo querido. A gente tem uma gratidão enorme pela casa, pela confiança, de nos convidar para que possamos refletir um pouco hoje sobre uma personalidade que é muito significativa no Evangelho de Jesus, uma mulher cristã do cristianismo nascente, Maria de Magdala, que foi omitida nos evangelhos. Ela mesma tinha os seus escritos, mas que tem 2 páginas extremamente bonitas e significativas. E eu trouxe os livros para mostrar para vocês, nós vamos fazer o uso deles, porque nós vamos conversar basicamente à luz dessas 2 obras, Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Pereira Franco, e Humberto de Campos, livro Boa Nova, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Os 2 trazem 2 capítulos extremamente significativos sobre Maria de Magdala. Mas por que Maria de Magdala? E aí nós vamos começar com Emmanuel, que é um textinho breve. Nós não vamos ler, mas está no capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. Porque Emmanuel explica por que Jesus aparece primeiro para Maria de Magdala. Por que vai ao seu sepulcro vários apóstolos, Maria, mãe de Jesus, também Maria de Magdala, e quando eles veem o sepulcro aberto, eles saem, os discípulos e Maria saem, Maria de Nazaré, e permanece apenas Maria de Magdala com um sentimento de tristeza, de saudade, de amor muito profundo, porque ela amava profundamente Jesus, e só ela permanece. E aí Jesus aparece a ela. Ela diz que vem, né? Narra-nos Amélia Rodrigues, que ela vem, Jesus vem se aproximando e ela vê aquela figura e ele diz Maria, e ela então reconhece Rabi. Aí ela diz, sim, estou indo ao meu pai. Não me toque, né? Ele não foi tocado imediatamente. Mas vai dizer que eu estarei convosco em breve. E aí Emmanuel diz, mas por que a ela? E não a João, que esteve lá, não a Pedro, a quem ele entrega, né, as suas ovelhas para que apacente, não a Maria de Nazaré. Aí Emmanuel diz, porque ninguém naquela época fez mais violência a si mesmo para seguir o Evangelho de Jesus e se transformar do que Maria de Magdala. Porque ela era conhecida como uma mulher viciosa, acometida de um processo obsessivo seríssimo, e não obstante, a um único encontro com o Cristo, ela se desfaz de absolutamente tudo e passa a segui-lo. E é aí que nós vamos encontrar a narrativa de Amélia Rodrigues, exatamente ela retornando aos apóstolos e dizendo, o mestre mandou-me dizer que ele está vivo e terá conosco. E nesse momento, Maria de Magdala, então, houve uma indagação de um dos apóstolos, mas para você, por que ele teria aparecido justamente para você? Se lá esteve João, se lá esteve Pedro, se lá esteve Maria, e ela sente naquele tom de voz a ironia, o sarcasmo e o desprezo que aquela criatura tinha por ela, a mulher pecadora que eles pouco aceitavam. Não obstante isso, Maria de Nazaré, que estava junto, vira-se para ela e diz, filha, eu creio em você. Que disse meu filho? Mas a esse momento, Maria de Magdala, já com o coração dolorido, sentindo-se tão pequena quanto nas suas épocas de viciação, volta as suas lembranças para a época em que ela estava em Magdala, que era uma cidade, narra-nos Amélia Rodrigues, extremamente desenvolvida para a época, com muito comércio, com muitas pessoas, mercadores, e as pessoas gostavam também de ir a Magdala para aproveitar as alegrias de Magdala. E é lá que Maria vai estabelecer a sua casa, à época uma casa de prostituição. E era uma casa que se abria durante a noite, era muito visitada, muito viciosa. No entanto, ela se recorda do tempo em que, a despeito de ela ter tudo, porque tinha muitos bens materiais, entre joias, sedas, tecidos, perfumes, unguentos, tudo que você puder imaginar, Maria conquista
porque também conquista o favor dos homens muito ricos. Ela era muito jovem, muito bonita. Mas o seu coração era sempre, sempre, sempre sangrando, sempre dolorido. Ela carregava com ela uma dor moral extremamente grave, porque ela se reconhecia extremamente viciosa. E ela estava a um ponto da existência que ela não suportava mais viver aquela vida que ela mesma entendia como uma vida dos pecados mais abjetos. E, além disso, ela era extremamente perturbada pelo processo obsessivo. Ela tinha crises constantes. Ela ficava completamente desorientada, outras vezes prostrada. Então, ela não suportava mais aquela vida. Ela sabia que, a despeito dos bens materiais, ela não tinha paz. E ela tinha sede de amor. E ela confidenciava a uma serva isso, e que ela tinha ouvido Jesus. E ela tinha achado maravilhosa aquela mensagem, porque do que falava aquele rabi? De que amor era aquele que ela não conseguia entender? Então a serva dela diz a ela: Maria, Jesus está em Cafarnaum, muito próximo daqui, vai ter com ele. E ela queria muito ver Jesus. E é muito bonito, porque ela diz que até aquele momento ela vivia como uma vida como as rosas rubras do desejo, né, mergulhada nas paixões mais avassaladoras, mas ela tinha vontade de conhecer o verdadeiro amor, que era o amor sincero, o amor puro. E ela sabia que ela jamais teria direito a viver esse amor de qualquer forma que ele fosse. Não obstante, ela queria ver Jesus, porque tendo ouvido falar do reino de Deus, queria ela ser uma dos que iam executar as obras divinas de Jesus. Ela queria amar como Jesus amava, ela queria sentir todos os sentimentos puros e de pacificação que Jesus sentia. E aí a serva encoraja a nos lembrar que Deus está conosco em todos os lugares e todas as pessoas são para nós a mão divina nos falando, obrigada, a mão divina falando conosco, nos abençoando sempre, por intermédio de todas as pessoas, porque a serva vai incentivá-la: vá, Maria, vá ter com Jesus. Mas ela tinha muito medo, porque, sendo viciosa como era, nunca tinha sido perdoada pelas pessoas da sua raça. E ela sabia que facilmente ela poderia ser apedrejada quando pretendesse ir ao encontro de Jesus. Mas ela vence todos os seus medos e vai ter com Cristo. E quando ela chega à casa de Pedro, e aí a narrativa já é de Humberto de Campos, é muito bonito, porque ele nos dá a entender que o Cristo já esperava Maria de Magdala. Tal o olhar de carinho que ele tem para com ela. E no momento em que ela vê o Cristo, ela já começa a se derramar em lágrimas. E ela logo vai dizendo a ele: Jesus, eu sei que você é o Rabi, então eu sei que você tem consciência da minha condição de mulher pecadora, mas eu tenho sede de amar, eu quero muito poder amar. Eu ouvi da tua mensagem e queria ser também das ovelhas do meu pai, mas eu não sei se Deus vai me aceitar. Imagina a dor, né, gente? Às vezes nós vemos as pessoas em erros extremamente graves. E logo nos apressamos, muitas vezes, em criticar e em julgar as pessoas, esquecidos, no entanto, de que aquele que está em erro e já tem consciência do quanto errou, carrega consigo uma dor moral muito grande, porque a culpa das dores que nós sentimos talvez seja das mais avassaladoras que existem. Tanto é que em livro O Céu e o Inferno, de Kardec, da codificação de Kardec, O Céu e o Inferno, nos é ensinado, né? É ensinado a nós espíritas que o inferno é a nossa consciência culpada. Então a dor moral que Maria carregava era muito grande. Mas a resposta de Jesus vai ao encontro do coração daquela mulher e das suas esperanças, tal qual as nossas próprias esperanças e o nosso próprio coração. E eu vou pedir licença para vocês, é muito pequenininha a resposta de Jesus, mas eu gostaria de ler.
Dito isso, Maria, que queria ser das ovelhas de Deus, mas não saberia se ele, o Pai, a aceitaria, Jesus diz assim: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Essa resposta de Jesus é linda, né? Nós somos as casas em ruínas, mas as flores que crescem sobre as casas em ruínas são as bênçãos do Pai que vertem sobre todos aqueles que encontram o caminho de volta. É muito bonita essa passagem porque nos remete a todo o evangelho do Cristo. Nos remete primeiro, eu penso e reflito, ao conceito que Jesus nos dá sobre Deus, que é do Pai, infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso e cuja justiça era perfeita. Aquele Pai que, a despeito da natureza da sua ovelha, ele não deixaria que nenhuma desgarrada assim o permanecesse e recolheria no teu regaço, no teu amor, para também viver o reino de Deus, todas as criaturas. Nessa resposta, relembra-nos Jesus que para o nosso Pai, viciosos ou não, desenvolvidos espiritualmente ou não, por mais abjetos que nós possamos ser diante da grandeza do Pai, Ele nos ama incondicionalmente. E Ele está para todos nós, quando nós deliberamos, nós resolvemos que é momento então de reconhecer os nossos erros e nos esforçamos para, a partir de agora, viver o Evangelho de Jesus, fazendo melhores escolhas, estaremos todos nós amparados pela luz divina nesse propósito de melhoramento íntimo, de retificação de nós mesmos. Mas, acima de tudo, Cristo, então, nos lembra com essa resposta que o caminho possível e único para a retificação e a ascensão espiritual que nos leva até Ele, o nosso Pai, é o amor. Então, é esse convite que Ele faz a Maria de Magdala. É esse convite que Ele faz a todos nós. Independentemente do quanto de viciação nós ainda podemos trazer nos nossos corações. Delibera amar, trabalha e serve, que o Pai está à espera de todos nós. E Maria se sente, então, extremamente agradecida. Por quê? Porque ninguém nunca tinha falado ao coração dela daquela forma. Os homens que a procuravam queriam apenas explorá-la. Mas no Cristo ela sentia a pureza do amor que acolhe a todas as pessoas. Então ela, que até então merecia o desprezo de todo mundo, encontrava em Jesus acolhimento e amor sem qualquer tipo de preconceito. E ela acha maravilhosa aquela resposta e diz para ele, de fato, Senhor, eu tenho sede de amor, eu tenho amado, mas um amor vazio, estéril. Eu tenho sede de amor, amor verdadeiro. E Jesus diz a ele, a tua sede é verdadeira. Porque nós, ele diz, as pessoas, o mundo viciou todas as fontes de redenção que existem. Porque nós passamos a entender que precisávamos ser bons como os outros são bons. No entanto, a maioria, a grande parte das pessoas, passa por uma porta larga da perdição. E para passar pela porta estreita era necessário que nós desenvolvêssemos virtudes. Então não se pode ser sábio como os outros são. É necessário que o parâmetro sejam as leis divinas.
E aí ele vai mais além e diz, e nós corrompemos também toda a virtude, porque passamos a entender a virtude com as nossas conveniências próprias. Jesus diz a ela, eu passo a amar os meus familiares porque são meus familiares. Eu passo a ser sincero com quem é sincero comigo. Eu passo a barganhar com um Deus que é o Deus dos favores. E nós acreditamos que isso é verdadeiramente virtude. Mas aí então Cristo nos adverte, mas a virtude, para que seja ela mesma, precisa passar por uma porta estreita. Então é necessário que você seja humilde a Deus. É necessário que nós trabalhemos e servimos, amando sempre, para que nós realmente possamos desenvolver virtudes. Então, de fato, Maria de Magdala, aquela época do Cristo, já tinha compreendido que o mundo, com todas as suas paixões materiais, não tinha nada que pudesse preencher o seu coração. E é por isso que ela procura Jesus. E ela encontra as respostas que ela necessita exatamente no Mestre Jesus. E aí ele vai exaltar uma característica de Maria de Magdala, que ele pede a ela para refletir então na sua condição de mulher, porque do que seria dos homens, do mundo sem as mulheres. E ele faz uma referência muito bonita, porque ele faz referência a um campo onde houve uma guerra e muitos tombaram, e muitos filhos se perderam. Mas sobre esses campos, as mães permanecem, elas choram, continuam amando, e é por intermédio delas que se reflorescem esses campos tomados de sofrimento. E Maria então se ressente disso, porque embora ela se sinta exaltada na sua condição de mulher, ela volta-se para Jesus e diz, Senhor, coitada de mim, que não posso ser mãe. E aí outro momento extraordinário na narrativa do Cristo, porque ele vai nos dar um conceito de família mesmo antes do momento da crucificação. Porque Jesus também nos dá um conceito de família no momento da crucificação. Ele está na cruz e ao pé dele tem Maria e tem João. Maria, sua mãe, João. Ele diz, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. A nos dá um conceito novo de família, que é uma família que você tem porque você desenvolve laços de fraternidade, de amor, de compromisso, de cuidado, de responsabilidade uns para com os outros, independentemente dos laços biológicos. E nesta narrativa, ele volta-se para Maria de Magdala e pergunta, mas Maria, quais mães você acha que são maiores aos olhos de Deus? As mães que cuidam apenas dos seus filhos ou aquelas que se entregam abnegadas aos filhos de outras mães? A convidar Maria a dizer que ela não precisava gestar, bastava que ela desenvolvesse no seu coração o sentimento materno, que é por excelência, segundo nos adverte o próprio Emmanuel, o amor mais próximo do amor divino, é o amor de uma mãe. Então era isso que Jesus dizia a ela, ama com o teu coração, aprende a amar a todas as criaturas, e é esse o convite de Deus. E nós estaremos, então, aptos a nos responsabilizarmos perante o próximo. Até porque o nosso amor a Deus, ele tem que ser o primeiro, acima de tudo. Mas nós não vemos Deus, não podemos tocar Deus. Então, a nossa forma de amar, de sermos gratos e darmos o nosso testemunho de fidelidade a Deus, é amando os nossos irmãos. Nós somos uns para os outros aquilo que nos leva até Deus. Segundo André Luiz, a ponte que nos leva a Deus é o próximo. Por isso, porque é nos amando que nós damos o nosso testemunho de amor ao nosso Pai. E Maria fica extremamente feliz. Ela diz, Senhor, ora em diante, é isso que eu farei. Eu entregarei a minha vida. Eu vou me desfazer de absolutamente tudo que eu tenho. E eu vou entregar a minha vida a cuidar das minhas irmãs em dificuldade. Eu vou assistir os mais necessitados. Eu vou ser os olhos dos cegos. Eu vou atender
às pessoas com deficiências, a todos os pequeninos. E Jesus fica dialogando com Maria e vai crescendo as esperanças daquela mulher. É extraordinária essa passagem. Eu digo a vocês, leiam Boa Nova, capítulo 20. Mas em dado momento, quando eles já estão finalizando o diálogo, Pedro passa e deita um olhar muito severo por Maria. E ela sente o olhar frio de Pedro. E ela volta-se para Jesus, mas Jesus então já havia sentido os temores dela. E ela diz, mas Senhor, e quando você for, como nós ficaremos? Aí ele diz, bom, não se preocupe, porque estaremos sempre juntos em espírito. Aí diz, e quanto ao futuro, com todas as suas perspectivas, o mais importante é guardar fidelidade a Deus e confiança em si mesmo. Crê e segue Maria. E é muito importante, gente. A fé, segundo Emmanuel tem um livro chamado O Consolador, e tem uma questão 354, em que ele nos fala sobre a fé. E ele fala que a fé é o pilar para nós. Mas que fé fala? A fé em Deus, gente. A fé absoluta na existência de Deus como Pai. Porque a partir do momento que nós confiamos e que nós guardamos fidelidade ao nosso Pai, o reconhecendo como o Criador de todas as leis que regem o universo, não apenas leis materiais, mas acima de tudo, as leis morais que nos regem, quando nós compreendemos a lei do progresso, a lei de sociedade, a lei de amor, justiça e caridade, a lei de... São várias, né? Está lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar todas as leis naturais. Quando nós compreendemos tudo isso, estudamos essas leis, à medida que nós vamos nos aprofundando, nós vamos reconhecendo a perfeição divina em tudo isso. Nós vamos reconhecendo o amor inesgotável de Deus na perfeição de todas as suas leis. Então, quando nós somos fiéis ao amor que temos por Ele e no cumprimento perfeito dessas leis, nada nos falta, tudo nós conseguimos realizar. Então, o princípio da nossa transformação, do nosso crescimento, passa por estabelecermos uma base muito sólida de fé em Deus, mas também de fé em nós mesmos, nos reconhecendo como criaturas divinas. Jesus não podia nos falar abertamente sobre a natureza espiritual das criaturas daquela época. Mas hoje nós temos a codificação de Kardec, iniciando pelo Livro dos Espíritos, que nos trará de forma simples, clara e objetiva quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos retornar. Então, hoje, com as luzes que a doutrina espírita lança sobre a mensagem de Jesus, não há mais por que nós duvidarmos da nossa essência enquanto espíritos imortais, criados à imagem e semelhança de Deus, no sentido de que, assim como o nosso Pai, é-nos também possível desenvolver inteligência e amor. Só que nós não somos Deus, então a nossa inteligência e nosso amor são limitados, enquanto Deus tem esses atributos de forma perfeita e absoluta e infinita. Para nós será limitado. Mas Deus nos dotou de todas as potencialidades para que nós possamos nos desenvolver, tanto em termos materiais, quanto em termos morais e espirituais. Então nós temos em nós o germe que nós precisamos, todas as sementes que nós precisamos, para alcançarmos a inteligência perfeita, para alcançarmos também a capacidade de amarmos de forma profunda, cumprindo toda a lei de Deus. Por isso que Jesus nos convida à fidelidade em Deus e à confiança em nós, a dizer por Maria, se você crê naquilo que vos digo, se você crê em Deus e no caminho que você precisa seguir, você conseguirá operar toda a transformação que é necessária para ainda aqui e agora conquistar o reino de Deus. Porque o reino de Deus é algo que nós vamos
aos poucos, construindo nos nossos corações. Na medida em que nos familiarizamos com o Evangelho de Jesus, que nada mais do que a mensagem direta que Deus enviou para nós, para nos ensinar, nos orientar, nos esclarecer e nos sustentar em toda a nossa trajetória. Então, quando nós internalizamos a mensagem do Cristo e passamos a vivenciar no nosso dia a dia essa mensagem, materializando a nossa fé em Deus, no amor ao próximo, no sorriso, no abraço, na comida, na água, na assistência ao doente, na visita ao presidiário, tudo que nós passamos, pequeno ou grande, a fazer de bem, concretamente, são as venturas que nós vamos armazenando e que vão palmilhando, enchendo os nossos caminhos de luz, de fortaleza. E cada vez que nós compreendemos mais, que nós amamos mais, nós nos fortalecemos mais, nos aproximamos mais de Deus, então nos tornamos criaturas cada vez mais aptas para transformarmos a nós mesmos e, a partir dessa transformação, também transformarmos o mundo. E é esse o convite de Jesus para Magdala. E ela sai de lá, desse diálogo com Jesus, nesse propósito de realizar tudo o que ela conversou com Cristo. E nós vamos ver, pouco tempo depois, Maria indo ter um novo encontro com Cristo, antes de começar a acompanhá-lo, aonde quer que ele fosse, ela tem um último encontro com ele, que é na casa de Simão, o fariseu, que é um outro Simão. Pouco tempo depois, o que nós vamos ver? Maria simplesmente vai fechar a casa dela, vai distribuir todos os bens que ela tinha, absolutamente tudo, vai ser tomada por louca na cidade dela. Outros dirão, então, que ela logo voltará à vida de viciações, porque ela não vai suportar, mas nós vamos encontrá-la em casa de Simão, que era um homem riquíssimo, que convidou Jesus para ir à casa dele. Ele gostava de receber todas as pessoas que estavam na moda na época. E Jesus vinha sendo festejado como novo rabi, como novo mestre, o enviado. Então, ele tinha que receber aquela celebridade no conceito mundano dele na casa dele. E Jesus aceitou. E Jesus entra, festa, as mulheres dançando, e bebida e tudo, e Jesus muito quieto. Em determinado momento, a Amélia Rodrigues nos narra que estavam todos muito circunspectos, estranhando, Jesus muito calado, até que eles ouvem uma mulher entrando, falando alto e se prostrando diante dos pés de Jesus, e ela começa então a lavar os pés de Jesus com as lágrimas que corriam do rosto dela, e ao mesmo tempo ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Terminado isso, ela vai quebrar um alabastro, que eles consideravam, eram uns jarros muito bonitos, e tinha um unguento muito caro, muito bonito, e ela começa então a passar nos pés de Jesus. E Simão, olhando aquela cena, diz, mas gente, se esse homem fosse ele já estava agastado com Jesus, porque Jesus não tinha a personalidade que ele achou que tinha, festiva, não era um homem mundano, pelo contrário. Aí ele olha, mas se esse homem fosse o mestre dele, ele sabia quem a está tocando, que essa mulher é impura, ela é uma pecadora. Mas por que ele sabia que ela era impura e pecadora? Porque ele já tinha visitado a casa de Maria para participar de uma das suas noites. E assim, muitos de nós somos, né? O pecado no outro é algo muito grave, mas em nós mesmos pouco reconhecemos os nossos erros. E Jesus, ouvindo isso, volta-se para ele e diz assim, então, mas Simão, quero então te falar uma coisa. Porque ele ouve a observação de Simão. Simão, pois não, mestre, diga. Diz assim, Simão, havia um mestre, um senhor, que tinha 2 servos. Um devia a ele 500 denários e o outro devia 50 denários. Denários eram dinheiro da época. O Senhor perdoou a ambos. Qual desses servos irá mais amar o seu senhor? Aí Simão, que se achava muito esperto, diz, mas claro que aquele que foi perdoado em 50 denários.
Aí Jesus virou para ele: sim, Simão, e você tem razão. Porque a quem muito ama, muito será perdoado. Mas aqueles que pouco amam, pouco será perdoado. Vê esta mulher? Eu entrei em tua casa e você não me deste o óleo, né, que eles ungiam, você não me ungiu a cabeça com óleo. Ela, no entanto, banha os meus pés em óleo. Você não me deu ósculo, que é um beijo. Não obstante, ela, desde que entrou, beija os meus pés. Você não me deu água para lavar a minha mão. Ela, no entanto, desde que chegou, lava os meus pés com suas lágrimas e o enxuga com os seus cabelos. Aí, Simão, obviamente, um homem mundano, não entendeu a mensagem de Jesus. Jesus volta-se para Maria e diz: mulher, teus pecados estão perdoados. Vá em paz. Porque é assim, gente. Nós, não raras vezes, vivemos da aparência, sem compreendermos, no entanto, que Deus é consciente de toda a nossa intimidade. Ele conhece a todos nós. Ele sabe o que nós levamos nos nossos corações. Ele sabe qual de nós tem propósito sincero ao fazer as coisas e quem não tem um propósito sincero. Então, nós nada escondemos de Deus. Então, Deus, quando nos julga pelas nossas intenções, pelos nossos sentimentos, pela pureza de nosso coração. E Jesus conseguia ver em Maria a pureza da sua transformação e os seus sentimentos profundos de amor, enquanto conseguia entender naquele homem, quis demonstrar a ele que o que valia era o amor sincero, era a humildade e não as aparências, as propriedades materiais. E a partir daquele dia, gente, nós vamos encontrar Maria seguindo a Jesus. E ela, de fato, vai se tornar os olhos dos cegos, os braços e pernas dos paralíticos. Ela vai assistir aos portadores de rancenias, à época chamados leprosos. No entanto, o mundo, à época, não estava preparado para a mensagem do Cristo. E ainda hoje, alguns de nós traz no coração também um grande preconceito que não nos permite internalizar a mensagem cristã. E nós medimos os nossos irmãos pelos seus vícios, ou pela sua capacidade econômica, ou pelo seu status social, ou pela sua cor, ou pelo seu sexo. E óbvio, se isso ainda hoje vige entre nós, a despeito de a mensagem do Cristo já ter se espalhado por nós como se espalhou, imaginem a época. E quando, depois da aparição do Cristo, que vem, nós temos o Pentecoste, tudo, ele vai dizer, no seu derradeiro encontro com os apóstolos, que era a hora deles saírem e pregarem para o mundo a nova mensagem. E deveriam ir de 2 em 2. E assim o fazem os apóstolos. No entanto, quando os derradeiros vão sair na sua caminhada, recusam a companhia de Maria. Ela pede: deixe-me ir com vocês. Mas eles não a admitem, porque têm medo do passado pecador daquela mulher. Eles não confiavam no coração de Maria, a viciosa, obsediada, não obstante o seu testemunho de transformação. E desde então ela estivesse com eles continuamente. Maria se vê absolutamente sozinha. É quando então muitos fazem a proposta de que ela retorne à vida viciosa dela. Mas Maria não retorna. Ela permanece, ela passa por todo tipo de dificuldade, por todo tipo de humilhação, ela trabalha e continua atendendo as pessoas, até que ela encontra um grupo de portadores de hanseníase. E não é permitido a eles que entrem na cidade. Mas eles vinham à busca de Jesus, porque tinham ouvido falar nos milagres do Senhor. E ela, então, começa a conversar com eles, a contar sobre Jesus, a falar sobre a boa nova, a acolher aquelas criaturas. E eles se sentem extremamente consolados, com esperanças renovadas, quando ouvem a Maria. E quando eles são expulsos
das portas da cidade e são mandados para cavernas naquela época, que eram considerados leprosários, né? Era onde eles viviam, para onde eles iam, ela vai com eles. E ela entra com eles e passa a viver com eles. Na mesma situação de simplicidade, onde eles viviam exclusivamente em razão da carência, da beneficência de outras pessoas. Só que em dado momento, Maria percebe que a sua pele também está começando a ficar arroxeada. Ela havia contraído a hanseníase. E ela sente, então, que é momento de rever alguns amigos muito queridos. E ela, então, delibera que ela queria ver principalmente Maria, mãe de Jesus. E ela se põe à caminhada. E é muito bonita a narrativa de Humberto de Campos, porque no momento que ela vai partir, aqueles com quem ela estiveram, os mais velhos entregavam para ela o pouco que conseguiam da caridade alheia. Os pequenos se socorriam dela chamando de mãezinha e segurando nas suas roupas. Então, assim, é uma festa de carinho, uma festa de amor, uma festa de agradecimento. E ela vai penosamente e consegue chegar finalmente ao destino dela, já praticamente desencarnando, mas ainda consegue ver algumas das pessoas que ela queria. E é acolhida por um casal de cristãos e consegue realmente rever as pessoas. E narra-nos Humberto de Campos que nos momentos derradeiros dela, nos últimos dias, ela começa a ter maiores dificuldades de respiração e tudo. E no minuto final dela, ela começa a ver uma pessoa caminhando em direção a ela. E quando se aproxima, ela percebe que é o Cristo. E ela então fica numa felicidade extraordinária, ela diz, Rabi. Ela diz, sou eu, Maria, eu estou aqui. Passastes pela porta estreita, amaste muito. É o que Jesus diz a ela. E então recolhe Maria de Magdala no mundo espiritual, no momento de desencarnação de Maria. E toda a trajetória dessa mulher extraordinária, desse espírito, né, encarnado à época na condição feminina, nos dá a entender do quanto nós somos valorosos, da necessidade do auto-perdão para que nós possamos recomeçar, da necessidade de nós compreendermos que o amor de Deus é para conosco em todas as circunstâncias e que nós nunca estamos sozinhos. Essa história é uma história não, é uma narrativa que fala a todos nós, porque certamente todos nós temos algo de Maria de Magdala. Nós temos os nossos próprios vícios, as nossas próprias dores. Não raros de nós, e é uma queixa muito comum nas casas espíritas, muitos chegam cansados, moralmente esgotados, sedentos de começar de novo, e às vezes não sabem qual o ponto de partida para recomeçar. E fica muito claro para nós que o nosso sustentáculo, que a nossa força, que a nossa direção é a mensagem de Jesus. Nada, nenhuma mensagem, nenhuma filosofia, nem antes e nem depois de Jesus, é tão transformadora, tão profundamente amorosa quanto a mensagem que ele nos deixou. Então, se nós estamos também neste momento, tal qual Maria, essa personalidade linda que precisa ser por nós conhecida, se nós nos sentimos esgotados, cansados, queremos verdadeiramente um caminho de renovação, não nos esqueçamos que o nosso modelo, que o nosso guia é Jesus. E tudo que nós procurarmos na mensagem de Jesus, ali haverá em termos de acolhimento e em termos de esclarecimento para as nossas dores, para as nossas tristezas,
para a nossa sede de amor verdadeiro. E eu agradeço, agora finalizando, a todos vocês pela paciência de nos ouvir, e deixo aqui a indicação da obra, tá? Capítulo 20, Boa Nova, capítulo 17, Primícias do Reino. Uma boa noite.